No dia de hoje nós estamos comemorando aqui o aniversário do descobrimento do Brasil, né? É importante falar um pouco dessa data porque essa nova religião, né, de um setor da esquerda liberal, pró-imperialista, ela quer criar uma espécie de mitologia do sofrimento da humanidade em todos os grandes acontecimentos. É quase que um renascimento da religião católica, né, com o Cristo pregado lá naquela cruz de madeira, aquele suplício todo e tal. Muitas religiões elas são baseadas mesmo na exploração do sofrimento humano, né? Então, o dia 22 de abril, os novos religiosos aí, que defendem essas teorias, dizem que foi uma invasão do Brasil. Quer dizer, a nação brasileira, hoje com 220 milhões de pessoas, seria uma nação de invasores. Porque a maioria das pessoas que vivem hoje no Brasil não descendem dos povos que estavam aqui. Tá? Os povos indígenas, hoje em dia, na melhor das hipóteses, vão contar aí com 1 milhão de pessoas. Então, os outros 219 milhões são descendentes dos invasores. É uma espécie de autoflagelação, né? Porque muita gente que defende isso, eles mesmos são descendentes do que eles consideram os invasores. Se os invasores não chegaram aqui em 1500, chegaram depois, imigrando, sei lá, no século XVI, XVII, XVIII, XIX e XX. Tá? São todos invasores porque vieram aqui tomar o país dos índios. Se isso fosse uma história séria, nós teríamos que já propor a devolução do país para os índios e evacuar esses 219 milhões de pessoas. Claro que isso aí não tem o menor caráter de seriedade, é pura demagogia com os índios, tá? Que estão sofrendo aí, e na maioria dos casos de sofrimento aí ninguém liga. Nós vamos falar hoje do caso do companheiro Magno de Souza, do Mato Grosso do Sul, que está preso. Tá? Eu não estou vendo aí nenhum coração sangrar pelo companheiro que está preso lá, em péssimas condições. A ideia, né, de que o Brasil foi invadido, obviamente que é uma ideia reacionária. Ela é reacionária porque ela se dirige contra o estabelecimento da nação brasileira. A nação brasileira é composta aí de uma série de grupos sociais e nacionais distintos que vieram para cá. Nós temos os portugueses, que são a maioria, né, dessa população. Nós temos os africanos, os negros africanos, que vieram para cá, constituíram um contingente muito importante. Nós temos os índios, que são uma minoria, e nós temos várias outras levas de imigração para o Brasil. Nós temos espanhóis, nós temos italianos, nós temos alemães, nós temos japoneses, nós temos coreanos, nós temos libaneses. Quer dizer, é um país constituído por uma diversidade muito grande de pessoas, né, de diferentes origens, que vieram para cá e se integraram na nação brasileira. Agora, uma coisa é absolutamente inquestionável, que é o seguinte: o Brasil é um país de cultura fundamentalmente portuguesa. Essa cultura se mesclou, se misturou com a cultura africana, que deu um aspecto novo à cultura portuguesa, e com a cultura indígena, que também teve a sua influência. Mas, fundamentalmente, o Brasil é uma nação que surgiu, né, do esforço dos portugueses de construir uma nação moderna aqui no Brasil. Há muitos mitos sobre esse problema da constituição da nação. Há o mito de que os portugueses vieram aqui só para explorar o país, que é uma bobagem, né? Infelizmente, é uma bobagem muito difundida, né? Parece que
Eu não sei o que acontece nas faculdades de história brasileira, mas parece que eles estão dedicados a falsificar de uma maneira sistemática a história nacional, né? Os portugueses vieram aqui com objetivos econômicos, mas eles tinham consciência de que a única maneira de atingir qualquer tipo de objetivo era a implantação, né, de uma sociedade aqui. E eles trabalharam para fazer isso. Foi, inclusive, um esforço original, porque na maioria dos países da América, isso simplesmente não aconteceu. Não houve uma operação, né, de um Estado, de um país, para implantar, nas condições novas dos trópicos, uma sociedade inteiramente nova. Quem criou esse fato foram os portugueses, né? A colonização espanhola teve um caráter muito diferente disso. Posteriormente, né, o exemplo dos portugueses foi seguido em alguns outros países, como, por exemplo, os países do Caribe. Mas quem elaborou um plano de assentamento da população no território foram os portugueses, né? A cultura brasileira, já pela língua, né, que é uma coisa importante, isso aí também está sendo questionado. Há um ataque contra a língua portuguesa. Não sei o que eles querem fazer com a população, que língua que a gente deveria falar, mas os ataques são sistemáticos, vêm da mesma origem do pessoal que criou essa teoria absurda da invasão portuguesa, né? É uma teoria absurda também do seguinte ponto de vista. Em muitos países do mundo, né, esses países acabaram sendo organizados por pessoas que efetivamente, nesse caso, né, invadiram o país, né? Quando se fala que o Brasil foi invadido, tem-se a impressão de que teria sido um caso extraordinário, Brasil e a América Espanhola. Na verdade, não é nada disso, né? Os países europeus são assim. Portugal, por exemplo, a cultura portuguesa sofreu inúmeras invasões. Aí eram invasões de uma cultura, num âmbito cultural já bastante civilizado. Não era como o Brasil, que se ocupou um território onde não havia uma civilização. Havia grupos humanos, que eram os índios, mas não havia uma civilização. A Inglaterra, por exemplo, ela sofreu uma sequência de invasões, né? Foi invadida pelos romanos, foi invadida por tribos de bárbaros alemães, como os anglo-saxões, e finalmente foi invadida pelos franceses. A Inglaterra moderna é o produto de todas essas invasões. E essas são invasões no sentido literal. Quer dizer, o povo estava estabelecido lá, alguém invadia e tomava conta daquele povo, né? Aqui o território era em grande medida desabitado. Então, né, aproveito esse dia 22 de abril para contestar mais uma vez, né, nós temos contestado isso daí sistematicamente, essas versões que não são apenas fantasiosas e absurdas, mas se dirigem a liquidar completamente a nacionalidade brasileira. Sobre isso daí não pode parar absolutamente nenhuma dúvida. Bom, aí nós temos